profeta Jeremias, capítulo 18, lerei do versículo 1 ao versículo número 6. Vamos seguir orando pelo pastor Antônio, que, como disse o pastor MV no início do culto, não está muito bem de saúde, por isso não está conosco neste domingo. Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo número 6. Onde encontramos? Palavra do Senhor, que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Jeremias profetizou por mais de 40 anos em Judá, a nação do sul. Trabalhou sob circunstâncias absolutamente desalentadoras. O cenário era de hipocrisia, apostasia, idolatria, impureza sexual. Jeremias exortou o povo a arrepender-se de seus pecados. No entanto, não obteve êxito. Então, o profeta afirmou que o julgamento viria, o que de fato ocorreu quando Nabucodonosor e seus exércitos invadiram e avassalaram Jerusalém. Jeremias viveu intensamente tudo isso. O profeta sofreu, o profeta orou, fez inclusive orações imprecatórias. O profeta Jeremias entrou num estado de profundo desespero. Ele passou por uma experiência brutal do ponto de vista da vida interior, da vida subjetiva. No entanto, esse quadro caótico, sombrio, devastador, não foi capaz de transformar Jeremias num pessimista. A despeito de toda aquela loucura que atingira o povo de Israel, Jeremias não se deixou seduzir pelo fatalismo, não congelou no pessimismo. Por que não? Porque Deus o encorajou. Como o encorajou? Falando-lhe a respeito da restauração que viria. No texto em apreço, encontramos uma dessas mensagens usadas por Deus com o objetivo de levar alento ao coração do profeta. E eu creio que nesta manhã Deus haverá de se utilizar de sua palavra para nutrir a nossa alma de paz e de esperança. Bem, nessa passagem, conforme verificamos, encontramos o profeta Jeremias, em obediência a Deus, dirigindo-se à casa do oleiro. O oleiro é um artesão cujo trabalho consiste basicamente em dar forma a uma porção de barro com as mãos. Grosso modo, esse é o trabalho do oleiro. O profeta percebe que um vaso, como está aí no texto, se quebra nas mãos do oleiro, o qual o refaz. Então foi neste contexto que
porque Deus disse a seguinte coisa para Jeremias, versículo de número 6: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Bem, a partir dessa passagem riquíssima, nós podemos fazer algumas afirmações. A primeira delas: Deus está trabalhando em nossa vida. Portanto, eu e você estamos em construção. Por isso que alguém disse com muita propriedade que o cristão poderia andar com uma plaquinha com a seguinte inscrição: desculpe o transtorno, em construção. Deus está trabalhando em nossa vida. Vejam os versos 3 e 4. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. As rodas aqui representam uma espécie de torno manipulado pelo oleiro com o objetivo de dar forma a uma porção de barro. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso. Então, o oleiro estava trabalhando, estava produzindo um vaso. A semelhança do oleiro, Deus trabalha em nossa vida a fim de fazer com que nos tornemos tudo aquilo que Ele quer e espera que sejamos. No texto, o barro é Israel, povo tirado do Egito para servir a Deus e adorá-lo. Nos dias que correm, somos eu e você, que fomos transportados das trevas para a luz, a fim de louvarmos a Deus, conhecê-lo e torná-lo conhecido. Então, neste texto, quando falamos sobre esse vaso que está nas mãos de Deus, nós estamos falando sobre todos aqueles que um dia foram alcançados pelo poder do Evangelho. E o que é muito interessante é perceber que nas Escrituras, o termo barro está profundamente associado à experiência existencial. Em outros termos, a nossa condição humana. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, encontramos: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Então nós fomos formados do barro. E a Bíblia ainda diz que voltaremos ao barro. Gênesis 3,19: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Fomos formados do barro, voltaremos ao barro. É claro que essa ideia de que somos pó é uma ideia que comunica a verdade de que somos transitórios, frágeis, passageiros, de que existimos e que nós existimos numa condição de provisoriedade. Somos pó. Eu fiz um ofício fúnebre uma vez, quando eu ainda era pastor da igreja presbiteriana do Recreio dos Bandeirantes, então isso faz muitos anos, no cemitério do Caju. E naquela ocasião eu perguntei a um dos coveiros que lá estavam, se ele sabia quantas pessoas havia enterradas ali. Se o senhor por acaso sabe quantas pessoas estão enterradas aqui, aquele cemitério gigante. Ao que ele me disse, e eu vou dizer o que ele me disse do jeito que ele me disse. Ele disse assim: doutor, sei não, hein? Pergunta difícil.
Quanta gente está enterrada aí? Não sei não. Ó, tem muita gente. Tem muita gente enterrada aí. E vou dizer mais, hein? Os meus ouvidos ouvem. Então eu passo aí pelas capelas, ouço as pessoas nesses velórios que eles fazem aí. Ó, tem todo tipo de gente enterrada aí. Tem gente boa, tem gente complicada enterrada aí também, hein? Tem gente famosa, tem gente crente aí. Tem todo tipo de gente aí. Mas olha só, doutor, pode ficar tranquilo, que todas as pessoas que eu enterrei aqui estavam mortas. Porque ele diz, bem, é a lógica do seu trabalho, né? Mas o pensamento, quer dizer, saíra mal fraseado. Então ele se corrigiu, dizendo, olha, é o seguinte, é que aqui todos os dias chega gente morta. Como o pessoal morre. E tem uma outra coisa, doutor. Isso que o senhor falou aí, porque eu tinha lido exatamente esse texto, né, sobre o pó, para terminar o ofício fúnebre. Ele disse, esse texto que o senhor leu, do pó, é isso mesmo, hein? Porque quando eu tenho de transferir aí uma ossada de um lugar para outro, tirar do túmulo e levar para uma caixa, eu vejo isso aí, verifico esse negócio aí de que nós somos pó. Então o senhor está certo ao dizer que nós somos pó. Bem, a Bíblia está falando sobre isso, sobre o fato de sermos pó, de sermos barro. Agora, como disse o Richard Holloway, o ser humano é um tipo diferente de pó. Porque é um pó que se inquieta, é um pó que sonha, é um pó cheio de aspirações, é um tipo de pó que conta com o amor de Deus. É fato que somos pó, mas um tipo diferente de pó. É fato que somos barro, mas um tipo diferente de barro, na medida em que contamos sempre com o amor de Deus. E Deus está realizando sua obra soberana em nossa vida. Está trabalhando em nossa vida. E Deus completará a obra. Do ponto de vista teológico, essa obra começou no passado. Depois verifiquem, Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Lá está dito que nós fomos separados por Deus para a salvação antes dos tempos eternos. Fomos eleitos pela graça de Deus, escolhidos para fazer parte do seu povo. Então ela começa no passado, ela é anterior ao surgimento de nossa história. Concretizou-se na história, por assim dizer, tendo como base a obra completada de Jesus de Nazaré, Efésios capítulo 1, verso 7. E será completada no futuro, como está dito em Filipenses capítulo 1, versículo 6, palavras do apóstolo Paulo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Agora notem que o apóstolo Paulo não está falando sobre ideias vagas, ele não está fazendo conjecturas, ele não está formulando hipóteses. Paulo está ressaltando verdades vivas, imbatíveis, poderosas, eternas, verdades sobre as quais eu e você podemos e devemos firmar a nossa vida. Isto não é pouco. Considerando que nós vivemos num mundo que tende sempre a absolutizar o que é relativo. Isso é uma coisa curiosa. Essa é uma característica do mundo no qual eu e você vivemos. Essa que seria a absolutização da relativização. A absolutização do relativismo. O Bauman, aquele teórico polonês, falecido recentemente, estudou amplamente esse fenômeno. Por isso foi considerado o teórico dos líquidos. Tudo é líquido, tudo passa, tudo é provisório, não há verdades, não há fundamentos sólidos sobre os quais eu e você possamos firmar a nossa vida. Num mundo assim, é extraordinário saber
que existem sim verdades eternas, absolutas, sobre as quais devemos nos firmar como seres humanos. No texto, Paulo diz que Deus começou alguma coisa. O que Deus começou? Uma obra. Logo, podemos dizer que Deus está trabalhando. O Deus da Bíblia não está de braços cruzados. Deus está trabalhando por nós, por nosso intermédio, e à luz de nossa conversa, em nós, a fim de tornar-nos parecidos com Jesus de Nazaré. O que ele começou uma obra. Qual a natureza dessa obra? Estou plenamente certo de que aquele que começou, boa obra. Essa obra é boa. É boa porque é realizada por aquele que quer o nosso bem. É boa porque visa fazer com que eu e você nos tornemos tudo aquilo que Deus quer que sejamos. É boa porque é realizada para a glória do Senhor. Essa obra é boa. Deus está trabalhando soberanamente em nossa vida, a fim de que avancemos na santificação, a fim de que nos tornemos aquilo que Ele espera, como eu já lhes disse, tudo que sejamos. Pois bem, como Deus trabalha em nós? Porque o oleiro estava trabalhando, forjando um novo vaso, modelando o barro. Deus trabalha em nós de várias maneiras, é evidente. Destacarei apenas uma. Deus trabalha em nós por meio das circunstâncias. É por isso que eu e você confiamos no que está dito em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora preste atenção. Esse texto não está dizendo que todas as coisas que ocorrem em nossa vida são boas, no sentido de trazerem satisfação, de produzirem alegria. O que se afirma aqui é que Deus se utiliza de todas elas para promover o nosso bem, para promover o nosso desenvolvimento espiritual, para fazer com que sempre estejamos no centro de sua vontade. Deus usa todas as circunstâncias para promover o avanço em todos os níveis daqueles que um dia Ele mesmo, amorosa e soberanamente, chamou para si. Vamos tomar aqui como exemplo a vida de José. José do Egito. Na condição de segundo homem mais poderoso do mundo, José reencontra-se com seus irmãos. Com aqueles mesmos irmãos que o haviam vendido. O afastado da casa de seu pai, de sua família, de sua terra, de seus sonhos infantis. Ele se reencontra com esses irmãos. Ele diz: vocês intentaram o mal contra mim, todavia Deus o tornou em bem. O que ele está dizendo é o seguinte: o meu Deus, a quem eu sirvo, transforma maldição em bênção, desgraça em graça, choro em alegria, usa todas as coisas para o bem daqueles que Ele mesmo levantou para a sua glória. É por isso que eu e você temos aprendido nesta comunidade local
a chamar provação de bênção disfarçada. Ouça, as provações não nos destruirão. Ao contrário, haverão de nos colocar no centro da vontade de Deus para a sua glória, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Creio. Vocês intentaram mal contra mim, todavia Deus o tornou em bem. O oleiro está trabalhando. Ao trabalhar, ele amassa o barro. A fim de modelá-lo segundo a sua vontade. Então, este texto nos ensina que Deus não está de braços cruzados, que Deus está trabalhando, particularmente em nossa vida, a fim de que prossigamos rumo à plena humanização, até que nos tornemos semelhantes a Jesus de Nazaré. Quantos podem dizer amém? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos confiar no trabalho de Deus. Em segundo lugar, este texto nos ensina que nossa vida está nas mãos daquele que tem poder para restaurar vasos quebrados. Vejam o texto: Deus ordenou que o profeta fosse à casa do oleiro. Ali, Jeremias percebeu que o vaso se partiu nas mãos desse artesão, o qual o refez. O vaso se partiu nas mãos do oleiro. Então, o vaso se quebrou nas mãos daquele que sabe refazer o que está quebrado. E notem que Deus não faz emendas. Deus faz novas todas as coisas. Então, neste ponto, a questão diante de nós é esta: quais vasos se quebraram em nossa vida? Deus sabe refazer o que se quebrou. Talvez você esteja vivendo a experiência do salmista, conforme relatada no Salmo 31, verso 12. Depois verifiquem. Estou esquecido no coração deles como um morto. Ouçam, sou como um vaso quebrado. A experiência do salmista. Quais vasos se quebraram em sua vida? Eu pensei em vários. O da alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa. Também afirma que na presença do Senhor há alegria indizível e cheia de glória. Já lhes disse aqui numa outra ocasião que somos caracterizados, nós cristãos, pela expressão corandel. Isto quer dizer que eu e você vivemos permanentemente na presença de Deus. E na presença de Deus há alegria indizível e cheia de glória. Com isso eu não estou querendo lhes dizer que devamos sair pelas trilhas do mundo sorrindo, como se não houvesse problemas neste mundo, como se o nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, não estivesse passando por problemas tão sérios, tão agudos. É evidente que no contato com a vida, nós teremos de lidar com inúmeros problemas que tendem a amargurar a alma, a empalidecer a experiência existencial, a engolir a vontade de viver. O que eu estou lhes dizendo é o seguinte: é que independentemente das circunstâncias, em razão de vivermos
permanentemente na presença do Senhor, jamais precisaremos nos entregar à tristeza. Eu e você não precisaremos construir um tipo de personalidade sombria, amargurada, entristecida. Por quê? Porque nós vivemos na presença do Senhor, porque sabemos que Deus está atuando em nossa vida, porque entendemos que Deus está usando todas as circunstâncias para promover o nosso crescimento. Por conta de compreendermos todas essas coisas, é que jamais congelaremos na tristeza, na amargura, na decepção. Ao contrário, viveremos uma vida radiante que haverá de fazer com que as pessoas percebam que é possível viver num mundo como o nosso, enlouquecido com alguma alegria no coração. Amém, meus irmãos? É sobre isso que nós estamos falando. Às vezes eu fico vamos dizer assim, às vezes eu me sinto frustrado. E, assim como vocês, às vezes demasiadamente cansado. Aí eu percebo que meu semblante está caindo. Eu acabo desenvolvendo aquele olhar pôr do sol. Congelo naquela imagem assim de abade piedoso da Idade Média. Quando eu me sinto assim, eu sempre me lembro que vivo na presença de Deus. Que na presença de Deus há alegria indizível e cheia de glória. E que eu tenho de me responsabilizar pela minha face. Tenho mais de 50 anos, eu tenho de me responsabilizar pela minha face. Pelos contornos de minha face, pelas minhas expressões faciais. Eu estou me fazendo entender? Quer dizer, eu não posso circular pelo mundo como se eu fosse alguém que não soubesse da existência de Deus, que não tivesse essa convicção de que, independentemente de todas as circunstâncias, caminho na presença daquele que cuida de mim, de minha casa, de meus filhos, de minha história, e que jamais me abandonará. Então, responsabilize-se pelos contornos de seu rosto. O vaso da alegria, o vaso da esperança. A Bíblia diz que sem esperança o coração adoece. O Deus revelado pleno e totalmente de Jesus Cristo não é Deus de desespero, é Deus de esperança. Deus se revela oferecendo esperança. A esperança está associada a essa expectativa confiante de que Deus haverá de agir para fazer valer a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Então Deus agirá de acordo com a sua vontade, a seu tempo, para fazer valer a sua vontade, para fazer valer aquilo que Ele quer que ocorra. Esperança. Eu vejo nas redes sociais alguns cristãos postando alguns textos que realmente o pastor Antônio reclama de vez em quando, ele está certo. Textos que não parecem ter sido produzidos por cristãos. Nós não estamos esperando o fim do mundo. Nós estamos esperando o retorno do Cordeiro. Nós estamos esperando, estamos aguardando aquele dia
em que o reino de Deus triunfará sobre o caos. Essa é a nossa expectativa. Quantos podem dizer amém? Então, nós estamos falando sobre esses vasos que se quebraram dentro da gente. O vaso da alegria, o vaso da esperança, por fim, o vaso do vigor espiritual. Você se transformou num cristão morno? Um cristão morno é um cristão mais ou menos engajado, mais ou menos envolvido, mais ou menos comprometido. Um cristão assim. Eu diria, repercutindo aqui uma ideia do Hernandes, que há na vida cristã 3 temperaturas espirituais. Há um coração morno, representado pela igreja de Laodiceia. Depois verifiquem lá, Apocalipse capítulo 3. A descrição da igreja de Laodiceia: uma comunidade ocupada no trabalho do Senhor. O pessoal lá trabalhava. Deus, dirigindo-se àquela igreja, diz àquele povo o seguinte: conheço o teu labor. Ó, a turma trabalhava. Não há indícios de que houvesse, no âmbito da comunidade de Laodiceia, hereges. Por consequência, podemos afirmar que aquela era uma comunidade ortodoxa do ponto de vista doutrinário. Em Pérgamo havia problemas doutrinários. Estavam lá os profetas de Balaão, criando problemas entre os irmãos. Em Laodiceia não. Então, nós somos diante de uma igreja operosa, em que o pessoal trabalhava, uma igreja ortodoxa do ponto de vista doutrinário, mas que tornara-se morna. Morna. Então, é fato. Há um coração morno. Há um coração frio. Como está dito em Mateus 24:12. Lá a Bíblia nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Há um coração frio. Mas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, há um coração ardente, representado pelos caminhantes de Emaús, cujos corações foram aquecidos pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Então, é o que eu espero que ocorra nesta manhã dominical com todos nós, que todos nós tenhamos o coração aquecido pela palavra do Senhor, que a palavra de Deus produza em todos nós alegria, esperança, graça, desenvoltura, vontade de viver, para que jamais nos tornemos cristãos mornos, para que jamais esfriemos na fé, em nome do Senhor. Então busque a Deus em oração. Não se envergonhe de pedir ajuda aos seus irmãos. Precisamos uns dos outros. É necessário que oremos uns pelos outros para que sigamos adiante vivendo uma vida bela, proveitosa, piedosa e radiante para a glória de Deus. E nós estamos nas mãos do Senhor. E Ele é especialista em refazer vasos quebrados. Por fim, por tudo que ouvimos até aqui, podemos encerrar a nossa conversa afirmando que há esperança para o vaso. Há esperança para o vaso. Jeremias 18, verso 4. Vejam que aí o oleiro coloca o vaso sobre a roda, algo acontece, o vaso se parte,
Não está dito no texto por que o vaso se partiu, o que ocasionou a quebra do vaso. O texto simplesmente diz que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. O vaso se quebrou nas mãos do oleiro, contudo, o oleiro não o abandonou. Não se desfez desse barro. Ao contrário, ele o restaurou. O nosso Deus é Deus de recomeços. É Deus de segundas chances, de terceiras chances, de quartas chances. Se não fosse assim, eu e você não estaríamos aqui neste domingo. Em razão de nossas incongruências, de nossas ambivalências, de nossas transgressões. O Senhor também não nos abandona. Ele não nos lança fora. A Bíblia diz: todo o que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O meu ponto aqui é o seguinte: eu estou comunicando a ideia bíblica de que Deus preservará aqueles a quem Ele mesmo chamou amorosa e soberanamente para si. A nossa vida está nas mãos do oleiro. E das mãos do oleiro, ninguém poderá nos arrebatar. Eu creio nisso. Então Deus nos chama para si e não nos abandona. Abraão pecou, foi repreendido, provado, confrontado, interpelado, mas nunca substituído ou rejeitado. Pedro se precipitou, proferiu palavras irrefletidas, negou o Senhor, mas Jesus jamais desistiu dele. Então Deus não desiste da gente. Não desiste de nossos filhos. Não desiste de nossa casa. Deus não desiste. E Ele completará a obra. Porque o Deus das Escrituras não é Deus de obra inacabada. Nós confiamos nisso. Bem, depois verifiquem lá o Salmo 37, versos 23 e 24, lá está dito que se o homem bom cair, e o homem bom é aquele que foi justificado pela ação de Deus, cair, não ficará prostrado, porque Deus haverá de levantá-lo. Salmo escrito por Davi. Davi sabia sobre o que estava falando. Deus o levantou, Deus o soergueu, Deus o restaurou. Jeremias 18, 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Pois bem, nas mãos do oleiro, um vaso quebrado pode ser restaurado. Talvez aqui seja a síntese dessa nossa conversa, singela. Nas mãos do oleiro, um vaso quebrado pode ser restaurado. É por isso que eu e você, independentemente das circunstâncias, dos problemas que enfrentamos, das lutas com as quais convivemos ao longo de nossa vida, jamais optaremos pelo fio. Jamais optaremos pelo fio. Dito mais claramente, Viktor Frankl, criador da logoterapia, aquela abordagem psicoterápica centrada na busca de sentido,
quando esteve em Auschwitz, e ali permaneceu por 3 anos, comprometeu-se consigo mesmo a jamais optar pelo fio. Que significava, naquele contexto, abandonar a fila de prisioneiros e correr em direção à cerca eletrificada, com o objetivo de abraçá-la e assim pôr um fim à vida. Eu e você jamais optaremos pelo fio. Por quê? Porque sabemos que, diante dessas situações, as mais graves, as mais severas, que nos colocam diante de nossa finitude, que tendem a abater o espírito humano, que tendem a engolir o vigor da vida, podemos recorrer ao santo oleiro. Podemos recorrer àquele que sabe restaurar vasos quebrados. Então, nós não desistiremos de nossos relacionamentos, nós não desistiremos de nossa igreja, nós não desistiremos da vida, nós não desistiremos de caminhar com o Senhor, nós não abandonaremos a fé, nós não iremos para o fio, porque nós estamos nas mãos do oleiro. Nas mãos daquele que sabe restaurar vasos quebrados. Então nós vamos orar. Porque há a morte e há essas pequenas mortes que experimentamos ao longo da vida. Vamos inclinar nossa fronte e vamos orar. Vasos nas mãos do oleiro. Daquele que está trabalhando em nós, daquele que tem poder para restaurarmos, portanto, nas mãos daquele que pode agir a fim de fazer com que nos tornemos novamente pessoas esperançosas, indivíduos cheios de alegria, de vigor devocional. Nós vamos orar. Pense um pouco. O que se quebrou dentro de você? Quais os vasos que se quebraram em sua vida? À medida que o tempo está passando, você está se tornando uma pessoa melhor, mais generosa, mais branda, mais solícita, mais amável, amorável. Ou o seu coração está se endurecendo? Nós vamos orar. Eu gostaria que ficassem de pé aqueles que querem orar comigo agora. Eu já estou de pé. Eu preciso reafirmar neste domingo que sou vaso nas mãos do oleiro, que Deus está trabalhando na minha vida, que Deus jamais desistirá de mim, jamais desistirá de meus familiares, da minha casa, da igreja na qual eu congrego. Senhor Deus, Pai amado, o Senhor sabe que vivemos num mundo mau, constituído de inúmeros fatores que tendem a lançar sombras sobre a nossa alma, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe quais foram os vasos que se quebraram em nossa vida ao longo dos anos. O Senhor sabe, porque o Senhor nos conhece total e plenamente. Ó Deus,
que nesta manhã dominical, em nome de Jesus, que o Senhor restaure vasos quebrados. Ó Deus, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre nós, para que sejamos nesta manhã tocados pelo poder restaurador e fortalecedor do teu Espírito. Nós sairemos deste templo cristão para seguirmos adiante, vivendo uma vida bonita, que haverá de glorificar o teu santo nome. A despeito de todas as lutas, não nos entregaremos ao pessimismo, não congelaremos na tristeza, no rancor, na raiva, no ódio. Ao contrário, viveremos uma vida bonita, marcada pelo poder do teu Espírito Santo, pela tua presença, pela tua graça, pela esperança que o Senhor mesmo infunde em nossa alma. Ó Deus, e pela fé, declaramos que jamais optaremos pelo fio, não desistiremos da vida, não desistiremos da fé, não desistiremos de caminhar contigo, caminharemos com o Senhor, contando com o teu poder e com a tua graça, contando com as tuas mãos que nos preservam, em nome de Jesus. Pai, a despeito de tudo, estamos aqui para dizer sim à vida, para dizer que o Senhor é a razão da nossa vida. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus, e para a tua glória que oramos, amém, aleluia. Será que você pode dar um abraço ao seu irmão e dizer: meu irmão, minha irmã, somos vasos nas mãos do oleiro, Deus está trabalhando em nós. Sempre vamos optar pela vida, vamos caminhar com Deus, declarando que Deus é a razão da nossa esperança. Aleluia.